Vamos lá, galerinha, boa noite. Nossa aulinha de hoje, fatoração. Na última aula, acompanhando o procedimento operatório da álgebra zero, a gente viu a parte de produtos notáveis. Produtos notáveis, com ênfase para os quadrados, e alguns cubos também. Então, o que é um produto notável? É você tirar da forma de fator, tirar da forma de multiplicação e simplificar, colocar sobre a forma de parcelas de uma soma. Então você pega o produto e desenvolve. E o que é fatorar? É voltar para a forma de produto. Por isso o nome fatoração. A gente vai transformar todas essas sentenças que estão expressas simplificadamente sobre a forma de parcelas, a gente vai transformar de volta para fatores. A gente vai transformar de volta para produto. E é um procedimento extremamente importante. Por que é um procedimento extremamente importante? Porque quando a gente tem frações, e na maioria das vezes a gente tem frações, a forma de simplificar, de fazer aquele corte, é transformar em produto. Você transforma em produto o que está em cima e o que está embaixo. Se aparecerem fatores iguais, você pode cortar. Ok? Então é um passo extremamente importante, um passo extremamente necessário, dentro do contexto algébrico aí que a gente precisa. É trivial, Potência, raiz, produto notável, fatoração é trivial. É o que o cara tem que, no mínimo, ele tem que estar num estágio de aceitação desses conteúdos para conseguir evoluir para o nível das nossas provas. Sabemos que são provas bem difíceis, mas não são impossíveis e vocês estarão lá, com certeza. Então vamos lá. Fatore completamente. A gente vai fazer um processo analogamente inverso ao que a gente fez na semana passada. Só tem um detalhe. Existem dois tipos de fatoração que não são oriundos do produto notável. Não é o caminho de ida e o caminho de volta. Todos os outros são. Os trinômios quadrados perfeitos, vira o quadrado da soma ou o quadrado da diferença. A gente tem a diferença de quadrados, vira o produto da soma pela diferença. A gente tem o polinômio, o cubo perfeito, vai virar o cubo da soma, nesse caso, porque tudo mais, esse mais menos seria da diferença, lembra? A gente tem o produto de Steven, que aí você percebe que no trinômio o terceiro termo não é um quadrado perfeito, então você já vai abortar a ideia de que ele seja um TQP. Ele não é trinômio quadrado perfeito, ele é só um trinômio quadrado, e aí a gente vai usar a regrinha da soma e do produto. Ok? Diferença de quadrados envolvendo binômios, diferença de quadrados envolvendo trinômios. Então esses, da letra E até a letra L, como a gente pode ver aqui, vocês vão ver que eu vou resolver todos eles por fatoração de produtos notáveis. Mas esses primeiros aqui não são fatorações de produtos notáveis, mas compõem um modelo de fatoração que também é extremamente importante, extremamente utilizado, extremamente aplicável. Que tipo de fatoração, que tipos, de fatoração são esses? Fator comum em evidência, colocar o fator comum. Se você perceber que nas parcelas da sentença existe um fator comum, joga ele para fora, coloca o que sobrar dentro dos parênteses. Logo você vai transformar em produto. Então, você está fatorando. E o que a gente vai chamar, esse aqui não, esse aqui de baixo, o que a gente vai chamar esse aqui também, o que a gente vai chamar de agrupamento. O que é o agrupamento? É a evidência da evidência. Você não consegue colocar
fatores em evidência em todo mundo no primeiro momento. Ah, mas sei lá, consigo 2-2, 3-3, enfim. Aqui no nosso caso a gente vai ver 2-2. Então se eu consigo 2-2 eu coloco. Aí você percebe que à medida que você faz esse primeiro estágio da evidência, surge um novo fator comum. Aí você pode fazer de novo, que é o que a gente chama de agrupamento. Vamos ver na prática agora como que tudo isso ocorre. Vamos lá. Letra A, x² menos ax. Bom, é um trinômio quadrado perfeito? Não, porque não é trinômio. Então, não pode ser, isso aí não pode virar o quadrado da soma nem da diferença. É uma diferença de dois quadrados? É uma diferença de dois termos. Mas ax não é um quadrado. Então, não é uma diferença de dois quadrados. Então, não é o produto da soma pela soma, que é o quadrado da soma. Não é o produto da diferença pela diferença, que dá o quadrado da diferença. E também não é o produto da soma pela diferença. Também não pode ser o produto de Stevens, porque não é trinômio. Também não pode ser o cubo da soma ou da diferença, porque não é cubo. Só nos resta tentar a evidência. Ok? E o que é colocar em evidência? É pensar assim, ó. x², vou botar aqui embaixo assim, ele é x vezes x, concorda comigo? x² é x vezes x, já falamos 500 vezes sobre isso. E menos ax, que é a mesma coisa que menos a vezes x. Aí você vai olhar, eu tenho uma parcela que é x vezes x, eu tenho uma outra parcela que é a vezes x. Existe algum fator comum? Sim. Quem é o fator comum? O x. Tanto eu posso pegar um x daqui, como eu posso pegar um x daqui. Então todos eles têm x. Aí eu faço o quê? Coloco esse x para fora dos parênteses. E aí, quando eu retiro esse x aqui da primeira parcela, sobra o quê? Sobra o outro x, né? Era x vezes x, né? Era x². E quando eu retiro esse x da segunda parcela, sobra o quê? Sobra menos a. Então, essa é a forma, né, de fatorar completamente esse binômio. E se eu distribuir, professor, o produto? x² menos ax. Volta a ser o que estava antes. Forma simplificada, forma fatorada. Então, são muitas nuances, né? A gente tem que observar todas elas. Né? Olhar para um cara algébrico é ter esse olhar malicioso. Né? Não pode cair nas rasteiras da vida. Letra B. E aí? Dá pra gente fazer a mesma coisa? Dá. Dá pra gente fazer a mesma coisa. Eu posso colocar, né? Por exemplo, tá mais volumoso, né? Agora eu tenho um trinômio. Mas se eu olhar para os coeficientes, ó, olhando para os coeficientes, 9, aqui é menos 3, módulo 3, né? E o 6. Todos eles são múltiplos de 3. Então esse cara é o 3 vezes 3, esse é o 3 mesmo, e esse é o 3 vezes 2. Eu tenho um 3 aqui para botar para fora, eu tenho um 3 aqui para botar para fora, eu tenho um 3 aqui para botar para fora. Então eu vou colocar logo esse 3 para fora. Muito bem. E agora, nas partes literais, o que eu vou observar? Bom, xy, xy, xy. As bases, né? Eu sei que alguma coisa de xy eu posso jogar para fora, porque apareceu em todas as parcelas, né? Então, eu vou pegar quais fatores para jogar para fora? Vou jogar os fatores elevados aos menores expoentes. Porque x² tem um x² ali dentro. E x² também. y⁻⁶ tem um y² ali dentro. E y⁻⁹ também. Né? Então, como sempre o menor vai estar dentro do maior, eu vou escolher, né, os fatores elevados aos menores expoentes. Então, x², y². Foi para fora. Legal. Agora vamos ver o que sobrou em cada um. Eu não tirei um 3 daqui? Tirei um 3? Ficou o outro. Eu não tirei um x² daqui? Não era x²? Então ficou um x². Né? Eu não
tirei um y ao quadrado daqui, mas não é y a sexta, então ficou y a quarta. Ok? Menos. Esse 3 eu tirei. Ah, então ficou um 1 ali. Ok. Vai ficar inibido. Né? Uma vez qualquer coisa, a gente inibe. Muito bem. Eu não tirei um x ao quadrado desse x ao cubo aqui também? Então ficou x. Eu não tirei um y ao quadrado desse y à nona? Então ficou y à sétima. Aqui eu tirei um 3, ó. Tá lá fora. Ah, então, quem é que ficou? O 2. Esse x ao quadrado e esse y ao quadrado não saiu geral? Então, finalizamos o nosso caso. Né? Agora você pode, né, mentalmente fazer a distributiva para saber se você não errou nenhum sinal, nenhum expoente, né? Pode acontecer, não deve, mas pode. E aí, qual é a forma que você tem de não deixar, né, esse erro, né, continuar, perpetuar? Você vai conferir de novo. Ó. 3x ao quadrado y ao quadrado vezes 3x ao quadrado y à quarta. Vai dar 9 x à quarta, y à sexta. Legal, a primeira foi. Menos 3, ok. X ao cubo, ok. Y à nona, ok. Mais 3x ao quadrado vezes 2. 3x ao quadrado, y ao quadrado vezes 2, 6x ao quadrado, y ao quadrado. Legal, fatoramos. Transformamos o que era simplesmente soma e subtração também num produto, que até porque a gente continuou com soma e subtração aqui dentro, mas virou um produto, ok? Transformamos parcelas em fatores. Eram 3 parcelas que viraram 2 fatores. Ah, mas um dos fatores é um trinômio. Ok, mas virou um fator. Não, virou um fator. Aqui eram 2 parcelas, viraram 2 fatores. Né? Então a gente está praticando aí, né, a arte de colocar fatores comuns em evidência, que é extremamente importante. Muito bem. Então vamos para a letra C. Na letra C, o que a gente pode observar? Eu tenho 4 parcelas. 1, 2, 3, 4. Legal. Olhando para todas elas, eu não tenho nenhum sujeito que apareça em todas. Não tem. O mesmo carinha aparecendo em todas. Pelo menos um, né? Não tem nenhum. Né? Vamos dizer assim. Mas se eu pegar, por exemplo, 2 a 2, eu percebo que eu consigo colocar alguns carinhas aí para fora, né? Por exemplo, AM mais AP. Se eu colocar o A para fora, eu fico com M mais P. Né? Distribui. AM mais AP. Mais BM mais BP. Se eu colocar o B para fora, eu tenho M mais P. Olha que curiosidade. Inicialmente eu tinha 4 parcelas e não tinha ninguém para colocar em evidência, simplesmente alguém, né, aparecendo em todas. Mas quando eu percebi que eu posso fazer aqui, colocando o A em evidência, fazer aqui, colocando o B em evidência, o que é que aconteceu? Surgiu um novo fator comum. Por quê? Eram 4 parcelas, viraram 2. Mas em cada uma delas, com 2 fatores. Um dos fatores é o mesmo. É comum. Então eu posso colocá-lo em evidência também. Não necessariamente eu preciso colocar um monômio em evidência. Eu posso colocar um binômio, um trinômio, um polinômio, um meganômio. Não. Então a questão é, N mais P, joguei para fora, aí sobrou o que na primeira? Sobrou o A. Sobrou o que na segunda? Sobrou o B. Então, N mais P que multiplicar mais B. Se você fizer a distributiva, você vai ver que você vai voltar a ter o que tinha antes. Ok, senhores?
Muito bem. Então, ó, evidência, agrupamento, que é a evidência da evidência. Letra D. Letra D, temos um polinômio na variável m, polinômio de terceiro grau, né, por sinal. Né? Muito bem. E aí, o que a gente pode fazer? Existe um único cara em todo mundo? Existe, professor, o número 1. Não tem graça, né? Botar 1 em evidência vai voltar a ser o que era antes sempre. Não tem, né, um cara diferente de 1 que esteja participando ali de todas as parcelas. Mas eu posso fazer alguma coisinha. Por exemplo, se eu olhar para esses dois caras aqui, ó, eu posso colocar o m ao quadrado em evidência, não posso? O ao cubo eu não posso, claro, porque o 3 é maior que o 2, mas é sempre o menor, né? O menor que sai. Então eu posso dizer que, se eu colocar o m ao quadrado em evidência, quem é que sobra no primeiro? Era m ao cubo. Saiu m ao quadrado, ficou m. Tá? Tinha 3, tirou 2 com 1. Menos... Ué, o m ao quadrado não saiu completamente? Quando isso acontece, ó, o número 1 tem que aparecer. Né? A gente viu um caso aqui, né, que ele saiu completamente, mas ficou alguma coisa ainda. Né? Ficou alguma coisa. Então não há necessidade de colocar o 1 ali. Porque, né, fica subentendido que está implícito. Tudo que não tem nada na frente é 1. Agora aqui não ficou nada. A parcela foi toda para a evidência. Você não pode esquecer nessa hora de colocar o 1. Senão você vai errar. E vai errar feio. Ok? Prestar atenção nesse detalhe. Colocando em evidência, saiu todo mundo que está na parcela? Opa, o 1 tem que aparecer ali dentro do parênteses, né? Dos parênteses. Muito bem. Então ficamos assim, né? m ao quadrado que multiplica m menos 1. Distribui. M ao cubo menos m ao quadrado. Legal, botou o seu que estava lá em cima, tá certo. E esses caras aqui, professor, quem é que eu posso colocar em evidência? Você pode colocar em evidência o menos 1. Olha só a malandragem aqui. Se eu coloco o menos 1 em evidência, o que eu tenho? Né? Tirei o menos 1 daqui, ficou m, né? E aqui, menos 1 também. Por que, professor? Distribui. Menos 1 vezes m, menos m. Menos 1 vezes menos 1, mais 1. Então, menos m mais 1 realmente é a mesma coisa que menos 1 que multiplica m menos 1. Menos m mais 1. E por que você fez isso? Porque agora surgiu um novo fator comum. Fator comum esse que eu vou jogar para fora. Então, m menos 1, colocando novamente, né, usando novamente a evidência. Fator comum, joguei para fora. Sobrou o que no primeiro? M ao quadrado. Sobrou o que no segundo? Menos 1. Ficamos assim, então, né? Eu boto esse m menos 1 para fora. Sobra m ao quadrado. Esse aqui saiu, menos 1. Então, se eu fizer a distributiva aqui, vai voltar a ser o que estava ali. Ok? Tranquilo quanto a evidência e agrupamento? Show de boleba? Muito bem. Muito bem. M ao quadrado menos 1. Letra E. Então, na letra E, a gente começa, né, o nosso processo de fatoração de produtos notáveis. Né? Tá bem recente, né? Tá bem fresquinho. Tem uma semaninha aí a nossa aula de produtos notáveis. Inclusive, gostei da assiduidade, né? A galera não tá, na verdade, já passou a prova, é oba-oba. Vamos continuar em cima das aulas, porque a gente vai fazer essa álgebra zero aí, pelo menos até o final desse ano, para janeiro, né? Vamos ver o que o tio Rodolfo fala pra gente. Bom, x ao quadrado menos 2x mais 1. Aí você vai pensar assim, eu tenho um trinômio quadrado na mesma variável. Já é, não que seja necessário, mas são indícios, né, de que a coisa pode, né, ser realmente um trinômio quadrado perfeito. Então, toda vez que eu olhar para um trinômio quadrado, eu vou fazer o seguinte. Eu vou tirar a raiz quadrada do primeiro termo, x. Vou tirar a raiz quadrada do terceiro termo,
Primeiro o cara tem raiz exata, o último também. São indícios de que o cara possa ser um TQP. Aí, lembra que o produto notável é quadrado do primeiro, nesse caso, como é mais aqui no meio, né? Mais 2 vezes o primeiro, vezes o segundo, mais o quadrado do segundo. Isso é um TQP, né? Oriundo do produto notável do quadrado da soma. Então, eu estou suspeitando que isso aqui pode ser x mais 1 ao quadrado. Pode ser o quadrado de x mais 1. Estou suspeitando. E por enquanto está parecendo que é. Aonde que eu vou ter a garantia? Nesse cara aqui do meio. Esse sujeito aqui do meio é que vai me garantir se é ou não é. O que eu vou fazer? 2 vezes o primeiro vezes o segundo é igual a ele? Sim. Olha lá, 2 vezes x vezes 1, que é 2x. Então, esse cara é x mais 1 ao quadrado, ou x mais 1 que multiplica x mais 1. Né? Quadrado do primeiro, mais 2 vezes o primeiro vezes o segundo, mais o quadrado do segundo. Novamente, transformando soma em produto. E nesse caso, em produto notável. Ok, senhores? Como é que está o nosso horário aí? Nosso tempo está rolando, está tudo normal? Ok. Muito bem. Letra F. O que é que diz ali a letra F? É um trinômio. É um trinômio. Esse sujeito aqui tem raiz exata, que por sinal é P a quarta, né? P a quarta ao quadrado, P a oitava. Logo, a raiz quadrada de P a oitava é P a quarta. Esse sujeito aqui tem raiz quadrada, que por sinal é 3. O sinal do meio é negativo, então isso pode ser o quadrado da diferença. E como que a gente vai ter certeza? Se esse cara aqui for 2 vezes... Letra azul é meio espalhafatória, calma aí. 2 vezes P a quarta vezes 3. Né? Olha lá, 2 vezes P a quarta vezes 3, 6P a quarta. Então, isso é um TQP, é ao quadrado da diferença. Tá mais para baixo aqui, que de repente a câmera lá não tá pegando. P a quarta menos, porque o cara aqui do meio é menos. Aqui era mais, porque o cara do meio era mais. 3 ao quadrado. P a quarta menos 3 ao quadrado. Quadrado do primeiro menos 2 vezes o primeiro vezes o segundo, mais o quadrado do segundo. Quadrado da soma, quadrado da diferença. Né? Ambos trinômios quadrados perfeitos. Ok? Muito bem. Letra G. E a letra G? Qual é o caso de fatoração? Letra G é um binômio. E são quadrados. Então ficou fácil, né? Aqui, ó. A diferença de 2 quadrados, relembrando que o 4 é 2 ao quadrado. Então a diferença de 2 quadrados é o quê? É o produto da soma pela diferença, porque o produto da soma pela diferença é uma diferença de quadrados. Então é a ida e a volta. Então isso aqui ficou fácil, né? X mais 2 que multiplica x menos 2. Né? X ao quadrado menos 4. Muito bem. Letra H. Diferença de dois termos, um binômio. Será que é uma diferença de 2 quadrados? Vamos perceber, vamos analisar. Quem é a raiz quadrada desse cara aqui? Ele tem raiz? Tem. A raiz dele é 11. E quem é a raiz quadrada desse sujeito aqui? Será que ele tem? Tem, né? Ó, 144, a raiz é 12. M a sexta, que a raiz é m ao cubo. Porque m ao cubo ao quadrado é m a sexta. Então a raiz quadrada de m a sexta é m ao cubo. E n a quarta, que a raiz quadrada é n ao quadrado.
Então eu tenho uma diferença de 2 quadrados. Logo, é o produto da soma pela diferença. Ou da diferença pela soma, né? Aí não tem muita ordem, porque a ordem dos fatores não altera o produto. 11 mais 12m ao cubo n ao quadrado, que multiplica 11 menos 12m ao cubo n ao quadrado. O produto da soma pela diferença é uma diferença de quadrados. A diferença de quadrados é o produto da soma pela diferença. Muito bem. Muito bem. Letra I. X ao cubo mais 9x ao quadrado mais 27x mais 27. 4 termos, né? Tá com cara de ser aquela historinha, né? Você lembra? Vou até colocar aqui embaixo. Ó. A mais B ao cubo é A ao cubo mais 3A ao quadrado B mais 3AB ao quadrado mais B ao cubo. Lembra disso? Aula passada, os cubos normalmente a galera esquece um bocadinho, né? Bom, pode esquecer não, importante também. Então, o cubo da soma é cubo do primeiro, mais 3 vezes o quadrado do primeiro vezes o segundo, mais 3 vezes o primeiro vezes o quadrado do segundo, mais o cubo do segundo. Será que isso se encaixa lá em cima? Bom, então os extremos têm que ser cubos perfeitos. Ok. Aqui a raiz cúbica é x, aqui a raiz cúbica é 3. Será que esse sujeito aqui do meio é 3 vezes x ao quadrado vezes 3? 3 vezes x ao quadrado vezes 3 dá 9x ao quadrado. Será que esse terceiro cara aqui ele é 3 vezes x vezes 3 ao quadrado? 3 vezes x vezes 3 ao quadrado, 3 vezes 9, 27x. Perfeito. E ali o 27 é um cubo perfeito, porque é 3 ao cubo. Então não me resta outra saída, como é tudo mais, ó. Se fosse mais, menos, aqui seria menos, lembra? Mas como é tudo mais, então temos aqui x mais 3 elevado ao cubo. Então, novamente, né, como a gente vem fazendo, transformando soma em produto. Né? X mais 3 vezes x mais 3 vezes x mais 3 é esse candango aí de 4 parcelas. É um polinômio cubo perfeito. Muito bem. Letra J. Bom, letra J, temos um trinômio quadrado na variável x. Semelhante, né, com esse aqui, assim, analogamente. Mas o que a gente vai perceber? A gente vai perceber que esse trinômio quadrado não é perfeito. Por quê, professor? Porque o 20 não é quadrado perfeito. Já é o primeiro indício. Ok? O primeiro indício é esse. O 20 não é quadrado perfeito. Para que seja trinômio quadrado perfeito, o primeiro tem que ter e o último também tem que ter raiz. Se o 20 não tem raiz exata, não pode ser. E aí, quando eu tenho um trinômio quadrado, né? Quando eu tenho um trinômio quadrado que não é perfeito, a gente não vai buscar o produto notável, o quadrado da soma, nem o quadrado da diferença. A gente vai buscar o produto notável, que é chamado de produto de Steven. Aí, Steven. Produto de Steven. Por quê? Porque o produto de Steven vai trabalhar com a soma e o produto. Lembra que a gente viu isso na aula passada? X, vou botar aqui embaixo, ó, de azul, ó. X mais A, que multiplica x mais b, é x ao quadrado mais a mais b vezes x mais a vezes b. Isso é igual a isso. Então isso aqui tem que voltar para isso, né? Para isso eu preciso saber o quê? A mais b é o cara que acompanha o x. A vezes b é o termo independente, o cara que está sozinho. Então quer dizer, eu preciso pensar em dois números que somados deem 9 e multiplicados deem 20. Dois números
somados dão 9 e multiplicados dão 20. Não é tão difícil essa. Isso aqui é uma roda mais na frente para extrair as raízes da equação de segundo grau, né? Aqui lá tem que ter cuidado só com o sinal ali no coeficiente do x. Mas aqui para nós não tem essa de sinal. Quais são os números que somados dão 9, multiplicados dão 20? 4 e 5. 4 mais 5 dá 9. 4 vezes 5 é igual a 20. Então, esse cara só pode ser x mais 4 que multiplica x mais 5. Lembra que ele é x mais a que multiplica x mais b? Muito bem. Então, ó, quadrado de x mais a soma mais o produto. Muito bem, muito bem. Temos ainda a letra K e a letra L, né? Um pouquinho mais encorpadinhas aí pra gente dar um grau. O que diz a letra K? Então eu tenho, ó, na letra K eu tenho 1 quadrado menos... Ih, aqui 1 quadrado é quadrado, porque o 4 é 2 ao quadrado. O 4 é 2 ao quadrado. Então aqui é como se fosse 2p ao quadrado, né? Posso escrever assim, ó, para facilitar o entendimento. Ó. 2p ao quadrado, que é 4p ao quadrado, né? Lembra? Quadrado de um produto, primeiro cara ao quadrado vezes o segundo cara ao quadrado. Né? Então, quadrado menos quadrado. Diferença de 2 quadrados. Diferença de 2 quadrados, que é dada como? Produto da soma. Engasguei. Produto da soma pela diferença dos dois termos, né? Então vamos lá. Quem é o primeiro cara? Eu vou tirar aqui, a gente já entendeu, né? Tá aqui embaixo, que ali tá meio apertadinho por causa do guarda-roupa. Ó, então vamos lá. 3m menos n, né? Mais 2p, que multiplica 3m menos n menos 2p. Deu para sacar? Ó, esse é o quadrado menos 2p ao quadrado. Então os termos são 3m menos n e 2p. Então, o primeiro mais o segundo, que multiplica o primeiro menos o segundo. Ok? Produto da soma pela diferença dos dois termos, uma vez, né, que eles estavam sentenciados sob a forma da diferença de 2 quadrados. Muito bem. E a letra L, né? Um conceito muito análogo ao que a gente, né, desenvolveu agora na letra K. Só que agora, né, os termos são trinomiais, né? Só que a propriedade é a mesma. Eu só estou colocando para a gente, né, ter familiaridade, né? Que aí, pô, o cara ensinou assim, eu olhei para isso, ui! É o mesmo procedimento, né? Por quê? Isso aqui está ao quadrado menos isso aqui ao quadrado. Então eu tenho uma diferença de 2 quadrados, que é dado como? O primeiro, a ao quadrado mais b ao quadrado menos c ao quadrado. Então, esse mais aquele mais a ao quadrado menos b ao quadrado mais c ao quadrado. Ok? A mais b, que multiplica a, que é o a ao quadrado mais b ao quadrado menos c ao quadrado. Agora tem que ter cuidado, porque você vai colocar um sinal de menos. Tem que ter cuidado agora, por quê? Eu vou fazer menos esse. Então, eu vou colocar um sinal de menos, não é na frente simplesmente de um monômio, como foi feito na letra K. Ah, esse mais um monômio, esse menos um monômio. Só tem um legal, ele herdou o sinal de menos. Agora, esse sinal de menos que eu vou colocar aqui agora é desse segundo termo, que por sinal não é monômio, é trinômio. Então, ficaria menos a ao quadrado, né? Positivo fica negativo. Mais b ao quadrado, ó. Por que mais b ao quadrado? Porque ficaria menos b ao quadrado. Menos c ao quadrado. Ficamos assim, né? Não é isso? Dá para simplificar alguma coisa aí, ó? Nessa primeira parte, esse menos c ao quadrado com esse mais c ao quadrado. Esse b ao quadrado com esse menos b ao quadrado. Sobrou 2a ao quadrado. E aqui dá para simplificar alguma coisa?
a ao quadrado com menos a ao quadrado. Não dá mais, né? Como é que ficou aí a brincadeira da letra L, então? A ao quadrado mais a ao quadrado, 2a ao quadrado. Que multiplica quem? 2b ao quadrado menos 2c ao quadrado. Então, 2b ao quadrado menos 2c ao quadrado. A resposta dessa última questão é essa. Não é isso? Conferindo a última novamente. Diferença de dois quadrados, ó. Esse mais esse, que multiplica esse menos esse. É isso que a gente vai fazer, como a gente fez aí em alguns casos. Então, quem é o primeiro? A ao quadrado mais b ao quadrado menos c ao quadrado, mais a ao quadrado menos b ao quadrado mais c ao quadrado. Primeiro mais o segundo. Na soma não tem problema, vai respeitar o sinal de todo mundo. Aí simplificou o b, né? Simplificou o c, que eram simétricos. Agora, fazendo a diferença. O cara, a ao quadrado mais b ao quadrado menos c ao quadrado, menos esse. Só que fazer menos um trinômio é trocar o sinal de todo mundo. Então ficou menos a mais b menos c. E cortou só o a ali, que são simétricos ali, né? A ao quadrado menos a ao quadrado. Então ficamos com a ao quadrado mais a ao quadrado, 2a ao quadrado, que multiplica 2b ao quadrado, né? Menos 2c ao quadrado. Aqui, como 2 não é quadrado perfeito, senão rolava até mais uma fatoração, né? Diferença de quadrados, mas o 2 ali... pode rolar se eu botar o 2 em evidência, né? Vou deixar só a dica aí que está escrito fatório completamente, mas o quadro já está... Então aqui, ó. Ainda aqui dentro, se eu colocar o 2 em evidência, trabalhando essa situação aqui, aí eu fico com b ao quadrado menos c ao quadrado. Então ali dentro fica 2 que multiplica b mais c que multiplica b menos c. Aí estaria completamente fatorado. Ok, senhores? Mas como a gente está numa aula de álgebra zero, né? Que a gente conseguir absorver, né, desses procedimentos já está bastante interessante. Ok? Bom final de semana a todos. Aquele abraço.